Olá, felizes! Hoje nós vamos falar de um assunto que requer muita atenção, que é o fato de que eu já ouvi muitas pessoas falar, inclusive em pregação, que Abraão mentiu quando disse que Sara era irmã dele. Tem outro lugar que diz que falam que também a mãe de Jacó mentiu, ou que ela... Não. A Bíblia, todo o assunto da Bíblia é verdadeiro. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Quando for ler a Bíblia, façam a consagração, procura entrar em comunhão com o Espírito Santo, porque se nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, que é quem escreveu a Bíblia, nós não vamos ter dificuldade de comunicação com a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro sagrado, costumamos dizer que fechado é um livro e aberto é a boca de Deus. Então nós precisamos procurar ter muito cuidado ao citar a Bíblia, e quem for pregar, que consagre a Deus, que consagre, que busca a reverência ao Espírito Santo, que busca servir a Deus com mais sinceridade, porque, de novo, eu vou dizer, o Espírito Santo não é brincadeira. Ah, mas Deus é cheio de misericórdia, mas também é um fogo devorador. E Deus não pode negar-se a si mesmo nas coisas que concernem à doutrina de Deus. Então, já há uma série de pregações. Tem lugar que fala que a figueira brava é um espinheiro. Então tem muitos absurdos nessa linha que nós não podemos... nós precisamos observar isso com mais seriedade. Abraão mentiu que Sara era irmã dele. Meu Deus, Sara era filha de Abraão, Sara era irmã de Abraão, filha do mesmo pai. Então Sara era irmã de Abraão. Ele não mentiu. Naquela época se casava irmão com irmã, principalmente meio-irmão, que era o caso deles. Então, Abraão não mentiu. Sara era irmã de Abraão. Era filha do mesmo pai, porém de outra mãe. Quando a mãe de Jacó mandou ele fazer aquele assunto que ele fez de colocar pele de ovelha para ele pregar a primogenitura, nós já falamos isso aqui, Deus mandou ela fazer aquilo. Então nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai falar que não foi Deus ou que está errado. A Bíblia não tem erro. Deus não erra. O Espírito Santo não erra. A Bíblia não falha. O Espírito Santo não falha. Então, todos esses assuntos procuram conhecer melhor. Vocês querem aprender a Bíblia? Ora a Deus, entra em consagração, entra num quarto. Fica em oração, em consagração, para vocês se imbuírem do Espírito Santo, que assim vocês poderão conversar, ler a Bíblia pelo Espírito Santo, e vocês vão ver que a Bíblia não tem... Olha, a Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia é a comunicação de Deus. Agora, procura entender, porque se eu disser que o certo está errado e o errado sou eu posso responder por isso. E de novo, e mais uma vez, vamos falar, não vamos cansar de dizer, não vamos brincar com o Espírito Santo. Espírito Santo não é brincadeira. Então,
todos os assuntos da Bíblia, procura conhecer, procura entender melhor, procura saber o que está falando. Tem vários, nós vamos entrar em muitos desses assuntos. Por exemplo, por que Faraó chamava José de Zafenat-Paneás? Isso é uma palavra que na língua do Egito é Salvador do mundo, porque José é uma simbologia precedendo a vinda do Senhor Jesus. Então vamos tomar cuidado com esses assuntos, procura conhecer, procura reunirem, vamos fazer uma coisa que o apóstolo São Paulo disse: quão bom é que os irmãos aprendam uns com os outros em santas conversações. Irmãos, não vamos disputar quem sabe mais, disputa não é de Deus, não vamos querer reprovar aquilo que você não sabe, não mexa com um assunto que você não conhece o assunto, fica em paz. Você não conhece a Bíblia, não quer orar, fica sentado no banco na igreja, para você não correr risco e não seduzir as pessoas a erros. Isso acontece muito pela falta de zelo, pela falta de sinceridade, pela falta de comunhão. Olha, a carnalidade, a materialidade hoje, a disputa, são tantas coisas que tem na igreja. Meu Deus, a troco de que eu vou querer saber mais do que o outro? A troco de que eu vou querer dizer que o outro não sabe, se eu não sei, estou dizendo. Então, vamos imitar o Senhor Jesus. Ele não se defendeu, não se justificou, não teve razão, não julgou ninguém e jamais procurou culpado. Esses são os cinco pilares da caridade. Vamos exercer a caridade. Vamos viver no amor de Cristo, vamos ter consciência que somos membros do corpo da noiva do Filho de Deus. Outra coisa, vamos ter humildade para nós aceitar as afrontas, as calúnias, as aflições, as perseguições. Vamos aceitar. Como é que você diz que o senhor é meu pastor e você não aceita as marcas dele? Ele foi chamado de beberrão de vinho, foi chamado de comilão, foi chamado de preguiçoso. E se nós formos também, vamos lembrar de um versículo que diz assim: bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós. Vamos tomar cuidado, vamos vigiar, vamos procurar consagrar para nós ler a Bíblia, para nós aprender a Bíblia. Olha, peça para Deus abrir o seu entendimento, peça para Deus te mostrar os mistérios da Bíblia. Deus tem o prazer e a necessidade de fazer isso, porque a Bíblia está quase tornando um livro inativo. Lê muito e pratica um pouco. As coisas de Deus precisam estar em nós. Nós temos que ser divulgadores das coisas de Deus, mas com verdade, com sinceridade, com humildade, com modéstia. Vamos fazer isso. Curta, compartilhe, dê um clique, nos ajuda a divulgar o canal. Filie-se ao canal, inscreva, nos ajude. Deus que nos abençoe.